Obrigado, amigão. Nós vamos fazer uma pequena mudança. Aproveitando que tem pessoas na internet agora, para não perdê-las, nós vamos fazer perguntas e respostas agora. Depois, a parte musical complementar. Tá bem? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza? Tem uma pergunta da plateia, tem uma outra da internet. Se pode tomar cerveja, se cerveja acelera a doença. Vai depender da Copa do Mundo, da marca da Copa do Mundo. Algumas serão proibidas e outras serão liberadas, com certeza absoluta. Em relação aos estágios apresentados, ninguém falou nada se cerveja piora ou se cerveja melhora. Se não tem, usem. Dá sono. Também. Não dorme bem. Mesmo tomando remédio. Então, mesmo tomando remédio. Mas é de boa qualidade, de boa marca, tá bom? Cerveja pode, vinho também pode, tá bem? Existe de verdade mesmo só um trabalho relacionando o uso do tabagismo com o desenvolvimento de esclerose lateral amiotrófica como fator causador. Isso de verdade, tá? O tabagismo é um fator causador e relacionado ao desenvolvimento de esclerose lateral amiotrófica. E parece que piora o prognóstico também, tá? O tabagismo. O álcool, existe um uso moderado de álcool, um trabalho recente, publicado no último congresso, por um holandês, mostrou que o uso moderado de álcool parece ter um pequeno benefício. Eu posso mostrar essa referência para vocês. Estou falando a verdade isso. Eu estou livre, então. Não estou mandando ninguém beber, mas ele mostrou um trabalho grande feito com a população holandesa, o consumo moderado de álcool, assim como outros, né? O pequeno consumo de vinho para ponto de vista cardíaco, uma lata de cerveja, parece ter um benefício na evolução. É comigo mesmo. Eu queria saber a respeito, em termos da nanotecnologia, como é que vocês veem isso hoje? Primeiro, por ser algo bastante novo e de uma forma bastante direcionada, né? Só um detalhe, é muito interessante porque nós estamos de uma forma familiar e há uma extensão familiar também na internet, depois ficar registrado também. Ao fazermos uma pergunta, que nós nos identifiquemos e a nossa relação em relação à esclerose lateral amiotrófica. Se é paciente, cuidador, familiar ou profissional da área da saúde. Tá, eu sou paciente, sou Gilberto Carnier, moro em Atibaia e estou nesse processo há praticamente 1 ano. Apesar que a identificação veio há 1 ano, mas os primeiros sintomas faz 1 ano e meio. Olha, Sr. Gilberto, em relação à nanotecnologia, o que o senhor comentou é algo extremamente novo. O nosso olhar é de bons olhos. Tá? Não há nada que diga, não, isso aqui não vai valer a pena. Se eu tomar o chá do negócio, não vai valer a pena. Se houver comprovação científica de que aquilo realmente faz diferença, e aqui eu repito, a comprovação científica ela depende de você testar e apresentar o resultado para outros olharem o seu resultado. Não há problema, que é especificamente o que o pessoal da nanotecnologia está fazendo. Eles propuseram um trabalho, dentro desse trabalho eles estão avaliando um modelo e eles estão, a proposta deles é o quê? Tentar extrapolar dentro desse modelo o que essas nanopartículas podem trazer de benefício. E aí sim, propor, aí pensando nas fases, propor algum estudo de fase 1. Meu nome é Anete, eu sou familiar. Eu gostaria de saber que, ao apresentar vários estudos de várias empresas, científicos e tudo mais, como que a gente pode identificar a validade disso em relação ao paciente? São estudos que estão sendo realizados apenas para uma fase inicial
ou a qualquer momento eles podem ser válidos também para outras fases do paciente? Olha, em relação à tua questão, o desenho de cada experimento, o desenho que essas empresas fazem em cada fase do experimento, eles vão ter que recrutar pacientes em diferentes fases. Então, não necessariamente o paciente na fase inicial é o único que vai ser contemplado. Ou o paciente em fase terminal é o que vai ser contemplado. Isso vai depender sempre do objetivo de cada uma das fases e da verificação que ele precisa, que a empresa, no caso, ou que o proponente precisa fazer. Então, eu preciso contemplar indivíduos em todas as fases. Agora, ele vai recrutar todos, ele vai recrutar pessoas de outros grupos, pessoas que apresentem outras doenças neurodegenerativas como um comparativo também. Então, esse tipo de coisa está sempre descrito dentro dos manuais. Tem um site na internet que chama clinicaltrials.gov e nele estão descritos todos os parâmetros que incluem ou excluem o paciente para cada fase de cada experimento que está sendo feito com aprovação. Esse é um site que é seguro de buscar. clinicaltrials.gov. Em relação à pergunta da Anete, interessante, as pessoas falam, puxa vida, quer dizer que se eu, ou meu familiar, ou meu amigo, perdermos essa fase inicial da doença, eu não vou poder entrar mais em nenhum ensaio clínico? Não é verdade. Depende da pergunta que a pessoa faça. E a primeira pergunta é segurança. Primeiro, tem segurança essa proposta terapêutica? Se eu estou perguntando isso e eu quero ampliar a minha segurança para eu não ter nenhum problema para que a minha forma terapêutica não seja interrompida, eu vou escolher, portanto, aquele que está começando com a doença agora, que tem mais vitalidade, porque eu tenho menos risco. Essa é uma forma. Mas existe uma outra forma, por exemplo, os turcos. Um colega turco muito interessante, que está trabalhando em Londres agora, e eles resolveram fazer uma investigação, fase 2 de doença, fase 2 já de doença, com 20 pacientes, com aplicação de célula-tronco retirada da medula óssea, bacia, e aplicada na região entre a transição à cabeça e a coluna. Sabe que essa região ela é muito delicada, porque ali tem proximamente o centro da respiração. Aí você dá uma pinicada lá e a pessoa para de respirar. Esse é um local bom para pinicar a sogra. Que a minha não escute isso, que aparece. Por quê? Pode matar as pessoas. Só que eles escolheram as pessoas em uma fase evolutiva da doença, que estivesse numa fase bem avançada dela, para mostrar que esse tratamento não mata nem sogra. Tá bem? Se ele é seguro para essas pessoas, é seguro para todo mundo. Então veja que é interessante a forma de perguntar, e do arriscar mais um pouquinho ou menos um pouco. Um mais arriscado ou menos arriscado. Ou seja, tem que atender aquela pergunta sendo feita, mas tem que acompanhar todos aqueles preceitos que se encontram no protocolo, caso contrário, a interrupção será feita. Eu queria complementar, você está perguntando sobre a nanotecnologia, eu vi uma palestra muito interessante, e que eles estão conseguindo avançar na nanotecnologia, seria uma barreira que muitas drogas estão querendo quebrar e não conseguiam. Através da nanotecnologia, eles estão conseguindo atravessar a barreira hematoencefálica com muitas medicações. Estão conseguindo dividir micropartículas e injetar drogas que muitas vezes eles não conseguiam. Estão usando micropartículas com medicações ou injetando vírus, medicações em vírus. E atravessar a barreira do cérebro, hematoencefálica. E ter uma ação. Então, estão usando, os laboratórios estão desenvolvendo tecnologias para injetar medicações e atingir o alvo, que é o sistema nervoso. Eu acho que isso é um ganho que a nanotecnologia pode dar para muito desenvolvimento de muitas medicações que a gente não tinha. Talvez isso seja um ganho favorável. Né? Isso é uma coisa que a gente vai ter com a nanotecnologia. Isso é um fator, é um avanço que a gente teve que é muito grande. Né?
Por que o Riluzol custa tanto, né? Por que uma medicação, às vezes, a gente vai pagar por um antidepressivo e ele custa tanto? Por quê? Porque ele tem que ter uma molécula de desenvolvimento que atravessa o sistema nervoso central, a barreira hematoencefálica. O preço dele está incluído nessa molécula que atravessa a barreira hematoencefálica. Por isso que ele custa tanto. Está esse grau de desenvolvimento de pesquisa. E talvez isso, com a nanotecnologia, a gente resolva grande parte dos problemas. Bom dia. Aqui. Sou Evelyn, sou de Fortaleza. Vim participar do encontro de vocês na Brela, porque eu vi pelo site. Meu pai foi diagnosticado com ela há 3 meses. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Marcos. Ele já está em estágio de desnutrição. E eu queria saber, se a alimentação por sonda mais o BIPAP, em quanto tempo ele consegue recuperar o quadro? É muito variável o tempo de recuperação e tem que saber o estágio de desnutrição também, né? Mas a gente tem o acompanhamento, normalmente a gente faz a pessoa sendo otimizada da forma certa do ponto de vista respiratório e a nutrição feita adequadamente, com uma dieta boa do ponto de vista nutricional, a recuperação de 3 a 6 meses é um tempo ideal para uma pessoa recuperar. Ela não pode ser feita do ponto de vista muito rápido, você vai esperar uma recuperação em 1 mês, por exemplo, em semanas, em 1 mês, ou até em 2 meses, porque às vezes você tenta dar uma dieta muito rica em carboidrato e a pessoa começa a liberar muito radical livre no ponto de vista respiratório e acaba complicando do ponto de vista respiratório. Então tem que ser dado uma coisa, às vezes uma dieta mais lenta, tem que ser feito um apoio respiratório, um acompanhamento nutricional muito bem feito. E normalmente o período que eu dou é em torno de 3 meses para a pessoa ter uma recuperação nutricional melhor. Né? Mas a doença também tem que ser vista do ponto de vista global. Tá? Normalmente o período de 3 a 6 meses é um período ideal para uma recuperação depois de uma gastrostomia para ela ganhar peso. Tá? Evelyn, gostaria por gentileza que você conversasse depois com a Patrícia. Patrícia Stanishi, ela é nutricionista. E ela esteve no congresso agora, lá em Sydney, na Austrália, e o doutorado dela foi exatamente em relação à sua pergunta. Ela está aqui, tá bom? Tá. Então tá bem. Então, Patrícia Stanishi, e ela responde para você, tá bom? Meu nome é Carlos, eu sou familiar, né? Antes eu gostaria de agradecer a sugestão, porque no caso a familiar é minha sogra, né? Mas eu não vou seguir totalmente a sua sugestão. Dê cerveja para ela. Só uma pinicadinha de leve. Bom, a minha dúvida é a seguinte, se o estresse cirúrgico, qualquer que seja, ou o anestésico, pode de alguma forma agravar ou acelerar o progresso da doença. O interessante em relação às causas da doença, o estresse entra. Mas não tem vida sem estresse. E a célula precisa ser estressada para ela viver também. O problema é o distúrbio pelo estresse. E há alguns distúrbios relacionados sob uma forma emocional ou mesmo agressiva, física, e esses distúrbios podem acelerar a doença. E um deles, muito interessante, é o estresse cirúrgico na coluna. Porque o diagnóstico não é simples, não é fácil. Entre o primeiro sintoma diagnóstico, 12 meses, 4 médicos, vários exames. Dentre os exames, ressonância magnética de coluna, e aqui, depois dos 40 anos, tem hérnia cervical, esse aí não tem ainda, provavelmente, mas tem hérnia cervical que aparece. E se tiver uma manifestação de fraqueza muscular, o ortopedista, o neurocirurgião, qual que é a recomendação? Cirurgia. Mas o problema não é da hérnia, o problema é da ela, por exemplo. E aquele indivíduo que tem ela e que tem a sua coluna aberta, a evolução é mais rápida. Então, ou seja, o estresse, ele atrapalha. E se for no santuário do sistema nervoso, acelera mais ainda. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Agora, nós temos que pensar sempre no custo-benefício dos procedimentos. Eventualmente, uma colecistite, você tem que fazer cirurgia. Então não tem jeito, porque a qualidade de vida da pessoa está relacionada com aquela alteração. E eu tenho uma história muito interessante de uma paciente com esclerose lateral amiotrófica há muito tempo,
e que ela encontra-se só comunicando com os olhos, só com os olhos, e com muita dificuldade a comunicação com os olhos. E ela teve um quadro por causa de pedra na vesícula, uma dessas pedras saiu e foi para o pâncreas. Ela desenvolveu uma pancreatite muito grave. E nessas condições, quase 100% das pessoas morrem. E ela foi para a UTI. E na UTI, orientação terapêutica só, como está, fica, como está, fica, como está, fica, não vamos mexer nada. E nas avaliações feitas para ela durante os dias, era SPP. SPP significa, na sigla médica de UTI, se parar, parou. E assim ela descobriu que o SPP era se parar, parou, porque do lado que era um SPP, parar, parou, parar, parou, parar, parou, e aquele que não era SPP reanimava-se. E ela era um SPP, quando se passava na visita médica de manhã e à noite. Só que ela não morreu, ela sobreviveu. E ela foi para casa, chegando em casa com a fonoaudióloga dela, o desespero de comunicação qualquer. Ela queria acionar a equipe médica da UTI e assim a equipe foi acionada. Porque eles não estavam oferecendo para ela o direito dela viver, que era o direito dela. Aí eles tinham decidido que, se o coração parasse por uma razão qualquer, ninguém faria nada para ela. Isso faz 4 anos. E ela está viva ainda. E viva, e ela me manda e-mail através dos olhos, alguém chega lá, perguntando a respeito de novidades. Com certeza, amanhã eu estarei recebendo um e-mail dela. Resultado da reunião de hoje. Porque ela quer a novidade, ela quer ser cobaia. Então, em relação a procedimentos, e para ela tinha necessidade de intervenção. Meu nome é Silvana, sou filha de paciente que está presente. Eu gostaria de saber onde se cadastra para ser contemplado conforme as fases, que critério se usa para definir essas fases, para ser contemplado para participar dos estudos? Olha, o cadastro, ele normalmente depende da instituição em que isso está sendo conduzido. Um dos exemplos, para aquela empresa da TCA, dentre os critérios de inclusão, havia necessidade de você estar vivendo na Louisiana, no estado da Louisiana. Por quê? Porque você teria que fazer consultas e visitas inicialmente 2 vezes por semana nos 3 primeiros meses e depois 1 vez por semana nos meses seguintes. Então, esses critérios, muitas vezes, muita gente acha que eu não quero ter gente de tal lugar aqui. Não, na verdade não é isso, é uma questão logística. Tanto que eles tinham um problema com uma imigrante que havia perdido o green card e que eles teriam que retirá-la porque ela estava sendo extraditada. Então, são essas as questões. Nos protocolos e nas descrições, eles dizem quais são os critérios de inclusão, os de exclusão e os contatos para você fazer o cadastro. Uma vez que você envia isso, existe uma pessoa responsável por fazer essa avaliação e dizer, você pode se envolver, não, você apresenta um dos critérios de exclusão. Não, do Clinical Trials. Está tudo junto. Embaixo do Clinical Trials você tem como se cadastrar. Aí você manda a informação e tem um link direto no Clinical Trials, tem um link para você entrar. O cadastro é direto. Veja só, se vocês quiserem saber uma coisa, se é verdadeiro ou não, a internet é complicada. Porque está tudo lá. Está tudo na internet. Tudo. Mas há a necessidade de filtro. Esse é um filtro bom. Se vocês quiserem saber se aquilo que está sendo proposto é verdadeiro e se tem segurança, está colocado lá. Mas, vocês não vão ver tratamento na Ucrânia, tratamento em Colônia, em Düsseldorf, em Beijing. Vocês não vão ver lá. Porque não é tratamento. O tratamento tem que passar por essas fases todas. Registro e responsabilidade. Alguém tem que ser responsável por aquilo que esteja acontecendo. Se não tiver a responsabilidade, não é tratamento. Se bem não fizer mal não fará? Faz. Faz sim. Vocês viram aqui. Algumas coisas que aceleram a doença.
Tabagismo acelera a doença, alguns aminoácidos aceleram a doença, aminoácidos que os meninos utilizam aí em academia para melhorarem a força, aceleram a doença, que é o BCAA, que alguns nutricionistas dão para os pacientes. E muitas coisas que são aparentemente inofensivas aceleram a doença. Se bem não fizer mal não fará? Faz. E também faz mal ao bolso. Custa muito dinheiro isto. Portanto, se for fazer tratamento, é um tratamento em um local adequado, com pesquisa adequada, com jeito adequado. Por isso tem que atender essas etapas todas. É fundamental isto. Meu nome é Francisco, eu sou irmão do Luiz Carlos, cadastrado na Abrela, e hoje ele está na terceira fase da doença, da progressão da doença. E eu queria saber, quando eu tomar esse medicamento aí que está na segunda fase de teste de aprovação, se esse medicamento vier a ser aprovado, se vai dar uma esperança, uma expectativa de vida para ele. A gente já passou 26 dias com ele na UTI, agravou vários problemas através disso aí. Hoje ele usa uma gastroestomacal, uma traqueostomia, e ele usa um aparelho BiPAP para manter respirando. E eu gostaria de saber também se esse medicamento que é utilizado hoje para esse tratamento, o Relutec, se pode dar um resultado, uma qualidade de vida melhor para ele hoje. Essa medicação que você está falando é o Desprompexol, né? Então, o Miguel até comentou também, né? É difícil. A esperança que a gente tem do Desprompexol, que já foi comentado aqui, é que é a resposta que a gente teve na fase 2, que é um estudo até 100, normalmente até 100 pacientes, né? Que o resultado de melhora de escala funcional foi a escala que mede a doença como um todo, ganho de força, ganho de tanta parte de fonoaudiologia, respiratória, escala funcional dos pacientes. A melhora foi em torno de 30% a 40%, e eles referem melhora até da eletroneuromiografia, né, esse estudo em fase 2. Por isso eles partiram para uma fase 3. Os resultados da fase 3, que é o estudo que vai até 1.000 pacientes em diversos centros, nos Estados Unidos e na Europa, a gente não tem ainda, né? É uma droga que esses resultados o Riluzol não teve, né? Parece que não teve esses resultados em melhor escala funcional. O Riluzol é uma droga que ela é uma droga protetora que, durante o estudo, o resultado final foi melhorar a sobrevida em torno de 2 a 3 meses. Ele não tem o resultado sobre a escala funcional, né? A diferença é essa, né? Então, parece ter um resultado melhor. Embora pareça que tenha um resultado melhor, tem que passar por todas as etapas, fases. Exemplo, Vioxx, anti-inflamatório, excepcional anti-inflamatório. Quem fez uso de Vioxx, aquelas dores articulares, não sei o que mais, tirava com a mão. Entretanto, com o tempo, verificou-se que tinha um efeito secundário importante. Fazia alteração cardíaca, morte súbita. E o laboratório sabia disto, mas não chamou atenção para esse problema. Ou seja, uma medicação excelente foi retirada. Muitas medicações chegam numa fase final, parece ótima, elas são colocadas no mercado e de repente aparecem problemas com elas. Talidomida. Ótima para ansiedade e vômito das grávidas. E ótima para que as crianças nascessem sem braço, sem perna. Que aparecia. Então veja como que é complicado isso. Então aparentemente uma medicação muito boa. Se ela for boa até o final, a empresa ela vai ter a sua ação lá em cima. Agora, se por um acaso ela é colocada no mercado e começam a aparecer problemas, a ação da empresa vai lá para baixo. Fora as responsabilidades civis também jurídicas. Uma medicação dessa, como Dexpramipexol, eles estão estimando já um gasto, nesse momento, de quase $1 bilhão. E essa medicação, portanto, ela será colocada no mercado para pessoas com esclerose lateral-amiotrófica, qual é o número de pacientes presentes. Esse custo terá que ser dividido por esse número. Ela vai sair, estão estimando, próximo de R$8 mil mês. Quem vai comprar isto? Terá que entrar para, novamente, governo, o medicamento, a saúde, o direito do cidadão e um dever do Estado, que aparece. E não tem só esta, tem outra, e não tem outra só.
Existem outras propostas terapêuticas. E talvez um coquetel. Se for fazer o coquetel que ele está propondo, ele vai ser processado. Porque não vai ter custo para isso. Porque, veja como que ele colocou: medicamento novo, célula-tronco, terapia gênica e nanotecnologia. Tudo junto para o paciente. Mas nós vamos chegar a esse coquetel. É o que aconteceu com a AIDS. A AIDS é um coquetel medicamentoso. E veja que hoje as pessoas não falam mais em AIDS. Está aí. Mas existe um controle melhor da doença. Assim como na parte de câncer. Está aí. Mas existe um controle melhor, porque tem várias propostas colocadas. E para ela vai ser igualzinho. Vai ser da mesma forma. E o que nós temos que estar presentes é no momento certo. Atuantes sobre uma forma associativa, atuantes sobre uma forma profissional, para que as pessoas tenham acesso a essa informação de uma forma rápida. Muito rápida. Mas temos que lutar para aquilo que tenha realmente sustentação. E nós não podemos lutar para algo que não tenha sustentação, porque aí você se quebra também. Que aparece.